Galera, voltando aí os vídeos de CS, notícia importante aí, Kai vai para o banco da Fúria, Kai vai voltar aí para o banco, provavelmente para o Academy do time da Fúria, e vamos conversar agora de novo, então agora efetivamente a Fúria começando as suas mudanças do semestre, a gente tem várias coisas para conversar sobre essa mudança e sobre as opiniões para vocês deixarem as opiniões de vocês também do que vocês acham, tá, galera? Então, primeira coisa, o anúncio do próprio Kai, né? Veio anunciar a minha ida ao Banco da Fúria. Quero agradecer a todos que trabalharam na Fúria pelo tempo que estive lá. Como equipe, tivemos 2 participações em grandes torneios, em que um deles se saímos bem. Isso será algo que me lembrarei para sempre. Obviamente, o Kai está falando da Yala, né, que a Fúria acabou chegando na semifinal, inclusive chegou como favorita na semifinal contra a NiP, mas acabou que não jogou nada bem a semifinal, né? Acabou perdendo bem a semifinal, mas é um campeonato, uma semifinal em LAN, né? Que o Kai acaba passando aí e acaba tendo pra Fúria, mas Kai acaba indo pro banco. Então, cara, primeiras coisas que a gente vai falar aqui, né? Primeiras coisas que a gente vai falar é sobre a questão. E lembro, tá, galera? Não quero colocar só números, mas de tudo que a gente falou, a gente precisa entender que o CS, o esporte coletivo, ele também tem os números, eles também dizem algumas coisas. Esse aqui, galera, foi a Fúria na Yala, né? Então a gente teve o Yuri, que voltou a ter um pouquinho melhor do campeonato, mas se baseou o campeonato se baseou basicamente no que eu sempre tenho falado de a Fúria tem um jogador consistentemente muito bom, que é o Cacerato, e a Fúria necessita em que algumas fórmulas, não existe uma fórmula mágica, mas ela necessita que ou 3 jogadores, 4, sempre fiquem variando com grandes atuações. Ou seja, você talvez não tenha um jogador 100% consistente, mas você tem 4 jogadores que juntos sempre transformam mais 2 consistentes, ou que você tenha, né, esses outros 2 jogadores que quase sempre, no caso ali o Yuri, no caso mais alguém, que no caso não teve, né, a Fúria não teve, e tenho falado disso há muito tempo, sejam consistentemente jogadores que deitam bonecos, né, jogadores que têm números importantes, que vão ajudar o time a ganhar jogos. Isso aqui, galera, é o rating da Fúria na Yala, um campeonato que a Fúria foi bem, né? A Fúria chegou na semifinal. Então, só para você ter uma ideia de um campeonato que a Fúria foi bem, como você tem também a questão dos números da Fúria ainda ficando um pouco abaixo, óbvio que caiu bastante, né? Por causa da semifinal, a Fúria acabou indo muito mal na semifinal e todo mundo teve um número muito ruim, então acaba que você perde muito. Quando você olha a Fúria, vou até sair um pouquinho aqui a Fúria, com o Kai, né? Desde que a Fúria começou no CS2 com o Kai, você consegue ver algo que eu já estava mostrando bastante. Um Cacerato que se sobressai em questão de kills e tudo bem você ter um jogador que se sobressai. Isso não é, pô, Cacerato V9, acabou, etc. Não, é um jogador que vai sobressair, né? Em todos os times você tem um jogador que se sobressai. Mas você vê que o próprio Yuri, que fez uma boiala com pés, ele não tá num level ainda que consiga colocar aquele Yuri que se sobressai, que estaria muito próximo do Cacerato, que seria uma das soluções, né? Se o Yuri voltar a jogar muito próximo do Cacerato, beleza, esse quinto player pode ser um player mais complementar, que faça funções difíceis, etc, etc, mas não é isso que a gente vê há muito tempo da Fúria. A gente sabe que esse jogador acaba sendo o Cello, que fez um bom campeonato da Yala, viu? O Cello jogou super bem na Yala, mas consistentemente não vai ser um jogador que vai ter grandes números de KD, grandes números de mais mortes, porque as funções deles, tanto de CT quanto um entry fragger, acaba fazendo com que o Cello vai ser um jogador que, óbvio, né, tem que torcer pro máximo ele tá o melhor possível, mas consistentemente não foi o que mostrou pra gente, né? Fallen, que pra mim essa Yala foi muito ruim do Fallen, na minha opinião, não foi uma Yala muito boa como individual, né? Como capitão até que foi bom, o time chegou na semifinal, mas o Fallen também acaba sendo um AWP que não não é um AWP que é aquele AWP Monesi,
né? Ah, pô, mas ninguém vai ser. Sim, ninguém vai ser, mas é só para você entender que não é uma AWP que carrega, né? Que é solamente agressivo. Então, quando a gente olha a Fúria, acaba sendo mais do mesmo do que eu sempre falei. A Fúria realmente precisa de um jogador que ou seja um jogador que venha para tomar a boca, né? É, só atrás do Cacerato, ou um jogador que consiga equilibrar muito mais, ou seja, mais vezes ele seja muito bom, ele equilibre muito mais essa função de segundo cara, ou seja, um double Yuri, vamos dizer, né? Um jogador que não vai, ninguém vai passar o Cacerato, mas um jogador que ele tenha, por exemplo, ele consiga de 10 jogos, 3 ele vai muito bem, porque os outros 3 o Yuri vai muito bem, 2 o Fallen vai muito bem, 1 o Cello vai muito bem, então você tem um equilíbrio ali que quase sempre você vai ter o Cacerato e mais alguém mandando muito bem. Então, ou você precisa de um jogador que ajude a complementar não, né? Porque o complementar se vocês vão se confundir. Um jogador que ajude no impacto do time, né? Ajude a ter um impacto do time maior, ou um jogador que seja uma grande estrela, e aí, né, um Insane da vida, um jogador que vai chegar e praticamente todo jogo ele vai estar muito bem. Então, uma dessas coisas eu sempre falei e continua sendo a minha opinião para o que a Fúria precisava buscar no quinto jogador. Eu até cheguei a criticar que eu acho que a Fúria poderia testar e treinar e tentar alguns outros jogadores. Já fiz minha explicação, até pelo fato de você baixar um pouco o preço de outros jogadores, de você ter um teste maior e de repente você encontra, né? Então o erro da Fúria com o Kai, claro que não, até porque é muito fácil falar depois, apesar, né? Agora, depois do primeiro campeonato que foi a Get Hill, eu já citei que era importante talvez que a Fúria colocasse algum jogador que tivesse essa pressão e entendesse essa pressão de ser um pouco mais impactante. Então não é que daria certo. Quando eu citei o Fer, não é uma questão de que nosso Fer daria certo, mas é uma questão que eu acho que a Fúria teve quase 3 meses em que ela poderia testar mais alguns jogadores gratuitos, né? Para que ela até diminuísse esse ímpeto de realmente estar precisando de algum jogador. Mas essa não fica uma crítica muito grande, porque senão acaba sendo um analista pós, né? Apesar, repito, de eu ter falado depois da Get Hill, acaba sendo, pô, agora que a gente viu que o Kai não foi tão bem, né? A gente acaba, pô, tinha que testar outro e etc, né? Porque às vezes o que o Kai precisava era de tempo e a Fúria resolveu dar esse tempo pra ele, né? E acabou que não deu certo. Galera, de novo, a galera que me cobrou outra vez agora vai ter o calma. Apocão, então você falou que queria o Fer, você falou que queria algum jogador que pudesse trazer mais impacto pra Fúria, a Fúria testar algum jogador de mais impacto. E agora o Kai saiu, então a culpa é total do Kai? Claro que não, galera. A mesma coisa que eu falei sempre, eu vou falar aqui de novo. Óbvio que o Kai, para o que a Fúria precisa, não era o jogador para esse momento. Pode ser que ele seja daqui a alguns meses. Pode ser que o Kai agora ele tenha tudo que ele aprendeu, ele consiga entender onde ele quer jogar melhor, qual que é a função dele no time e com certeza, e eu tenho certeza que a gente vai ouvir bastante ainda do Kai e o Kai vai ter uma carreira muito boa porque não é qualquer um que chega numa Fúria, mesmo que seja para ficar 3 meses. Né? Então, não é a culpa nenhuma do Kai, né? Lembra o que eu sempre falei, é o que a Fúria precisava e os indícios que a Fúria mostrava do que ela precisava, acaba que cai uma cobrança que não é para o Kai, mas cai uma cobrança de que algum jogador da Fúria tenha um impacto melhor. E aí você chama um jogador que não tem um impacto melhor, até tendo um impacto pior do que o Art em questão individual, realmente não tem como. Acaba calhando e parecendo que é ele. Mas não é ele. É uma questão de time. Não é uma grande comparação. Mas dá para você entender o que eu quero dizer com isso. É a mesma coisa que você tem um time que não faz gol, o seu time não tá indo bem no ataque de futebol e você contrata um volante. A culpa não vai ser do volante. A culpa vai ser de você talvez não ter olhado e testado alguém que poderia realmente mudar o seu ataque, né? Então não é algo que, né, que
que a gente tem que entender que não é algo que entre como culpa do Kai, muito longe disso, e nem que a Fúria chegou numa semifinal de humilhá-la. É um resultado muito bom que o Kai estava junto, né? Então tem muitas coisas aí que a Fúria obviamente vai precisar, e acho que a Fúria entendeu, né? E já tinha entendido, acho que até a questão da Fúria, uma questão de tempo mesmo, né? Para você conseguir ter um jogador, ter alguém que consiga vir realmente, conseguir estruturar, conseguir contratar esse jogador. Então eu acho que acabou que a Fúria acabou tendo isso. E quando a gente fala de quem será esse quinto jogador, muita gente falando sobre o Phelps, schools que surgiram aí. Eu repito, tá, galera? Precisa ser um jogador que entenda que ele precisa duas coisas. Ou assumir e ser um jogador consistentemente muito bom para brigar por primeiro e segundo lugar dessa Fúria aí, em questão de impacto, ou um jogador que tenha normalmente um impacto muito bom. O Phelps seria esse jogador? Com certeza. O Phelps tem jogos que ele não joga bem, até pela função dele, mas ele conseguiria, eu até lembrando um pouco da Boom, né, ele consegue conciliar muito bem essa função de entre Fragger com o cello, e vamos supor que eu falei, a cada 10 jogos o Phelps seja muito impactante em 4, isso já seria legal, porque em 4 ele vai ser muito impactante, em 2 o Fallen, 2, 3 o Yuri, você já acaba numa consistência geral, é óbvio que vai ter um jogo que todo mundo vai jogar mal, mas numa consistência geral você precisa de um jogador que esteja mais acima do que médio e abaixo, né? E com certeza o Phelps é um desses jogadores. Vamos ver quem que a Fúria vai atrás. Muita gente falando que o Phelps não quer, eu vou deixar minha opinião, se o Phelps não quiser, os jogadores. Tem essa questão, né, de como a estrutura da organização da Fúria não sei como que é a questão salarial, porque eu não acho que a Imperial fique muito atrás, e eu acho que hoje a Imperial está praticamente nos mesmos campeonatos que a Fúria. Então, não é só por uma questão de campeonatos, uma questão salarial, uma questão de conforto mesmo, né? E o Phelps é um jogador, ou qualquer jogador, vai buscar uma questão de conforto. O Phelps hoje é um cara que consegue morar no Brasil a maioria das vezes, né? Consegue estar perto da família, eu sei que ele gosta bastante disso. Então, assim, existem coisas que podem aí trazer e talvez não colocar que seja o Phelps esse jogador, mas eu não vou ficar aqui citando nomes, porque eu já citei. Eu tô há quase 12 minutos do vídeo falando que precisa ser alguém de impacto. Eu vou deixar você citar nomes, porque eu quero continuar o vídeo ainda falando sobre 3 pontos importantes em que a gente espera que a Fúria tenha feito, não sei se tão bem esses 3, mas tenha feito um pouquinho bem esses 3, porque senão era minha preocupação, a Fúria não podia jogar 3 meses fora, né? Porque senão vem de novo, agora o time é novo, com um novo jogador, e essa desculpa pra mim não calha, né? Até porque vários times do mundo mudam um jogador e continuam bem. Primeira coisa, adaptação e correções Fallen. Desde que o Art saiu, o time tem o Fallen de capitão. E a gente termina, por mais que de novo vai ter gente que não gosta, a gente termina a campanha da Fúria com o melhor resultado do semestre, né? Pós a saída do Art, a Fúria não começou bem e decaiu, ela começou mal e subiu. O último grande resultado da Fúria foi bom, né? Então, eu acredito que esse ponto 1, a Fúria conseguiu evoluir um pouco, que é o quê? Galera, a gente talvez vai mudar um jogador, mas a gente não vai mudar nosso capitão. Então, vamos entender as adaptações que o Fallen quer fazer, como o Fallen e o time vai jogar e as correções possíveis pro Fallen falar, pô, isso aqui realmente não tá dando certo, pô, isso aqui dá pra mudar. É óbvio que com o quinto jogador e com um coach novo, vai ter coisas que vão ter que ser mudadas, mas existe uma base da pirâmide com o Fallen capitão. E ainda mais com o Fallen e mais 3 jogadores, ou seja, 4 jogadores que vão continuar provavelmente, né? Vamos ver também se não tem mais mudança, mas acredito que tem uma base. Segundo ponto, posições e a base desse time. Um pouco, né, o que eu falei do Fallen agora trazendo para cada jogador individualmente. Então eu acho que isso também é algo que a Fúria conseguiu treinar. Quer dizer que a Fúria não vai mudar nenhuma posição? Não. Eu acredito que alguma coisa a Fúria vai ter que mudar. Afinal, um jogador novo num time que tem 5 jogadores, né? 20% do time muda, né? Então é bastante, é diferente de um time de futebol de 11 jogadores, um time de basquete que você tem substituição toda hora. Então é óbvio, eu não tô
tô querendo dizer aqui que a Fúria, perdeu tempo com o Kai. Claro que alguma coisa vai ter que mudar, mas as posições e a base individual desse time, eu acredito que muita coisa, eu espero que muita coisa a Fúria tenha passado por essa etapa de adaptação e quando a gente chegar no segundo semestre, os jogadores já estejam mais adaptados. Claro que o quinto jogador vai ter que passar por isso. E a terceira, opinião e pesquisa do coach. Essa é uma que eu não consigo ter certeza, né? Mas eu espero que o tanto que a Fúria demorou para ter um coach, né? Abril, a Fúria anunciou que ia mudar de coach. Hoje nós estamos em junho e o último campeonato terminou com o Guerri de coach, né? Então dá pra gente dizer aí que, né, um anúncio que não teve nada. Eu espero que a Fúria tenha, durante esse tempo, conversado, escolhido o seu coach e que esse coach faça parte dessa decisão, já esteja fazendo parte dessa decisão de como o time tá jogando, entendendo e principalmente qual será o quinto player, tá? Porque senão, de novo, acaba sendo esse desperdício total, né, de tempo, e claro que isso não é tão impactante, mas é um impacto que não seria legal, né? É legal que esse coach entenda sabendo, porque senão vai chegar o coach, aí se o time não for bem, porque o coach não conseguiu e agora o coach vai mudar, acaba que você vai, né, fazendo de novo esse sempre não consegue engatar a marcha, né? Então eu espero que esse coach aí já esteja conversado e já esteja aí nesse ponto para que essa mudança da Fúria seja uma mudança maior e uma mudança boa, né? É isso, galera. Deixa as opiniões aí do que você achou. Quem você acha que vai ser o quinto player? Quem você acha que vai ser o coach, né? Porque não vazou muita coisa sobre o coach, mas espero que a Fúria já esteja conversando com alguém há algum tempo, né? Para entender essas mudanças, a Fúria terá um mês aí, né? Para anunciar essas coisas. A Fúria volta já no dia 17 de julho. Então, basicamente, um mês a Fúria volta a jogar aquele campeonato em Riyadh, na Arábia Saudita. E vamos lá, hein, Fúria? Vamos lá, velho. Tem qualidade, mostrou nessa Yala aí. O torcedor quer voltar, né? A torcer. Eu vou dizer voltar a torcer, né? Porque com todo respeito, até torcer a gente tava perdendo um pouquinho, né? Né? Eu acho que até pelos números, né? Então não tô falando eu, né? Falando até pelos números aí, acho que a Fúria deu uma desanimada, né, no torcedor. Deu uma desanimada no torcedor e vamos ver agora se esse segundo semestre renova totalmente, ainda mais depois desse resultado no segundo lugar aí. Vamos ver se a gente tem novas coisas e novas coisas boas pra Fúria. Quem você acha que tem que ser o player? Eu acho que você concorda comigo que tem que ser um player que vá ter algum bom impacto individual. E quem você acha que vai ser o coach, né? Será que vai ter coach? Só me faltava. Beijo.